Seja muito bem-vindo ao Fórum Regiões, hoje numa emissão muito especial. Assinalamos as 50 emissões do Fórum. Por isso mesmo, hoje o nosso programa vai girar à volta deste número, o número 50. Em Artur Moura, a quem agradeço a presença nesta primeira parte do Fórum Regiões, diretor de fotografia. A 4 de fevereiro de 1961 teve início a guerra colonial com o ataque de 2 centenas de revoltosos à esquadra da polícia da PSP e também cadeias de Luanda. Só terminaria a guerra colonial 14 anos depois, com o 25 de Abril e o fim também da ditadura aqui em Portugal. Morreram 8.289 militares portugueses no conflito em Angola, Moçambique e também na Guiné-Bissau. Lembra-se, Artur, e começo por lhe fazer esta questão, como é que foi a sua partida, como é que recebeu a notícia de que iria fazer o retrato da guerra? Lembra-se? Lembro-me muito vagamente já. Mas é assim, portanto, a televisão era em Lisboa e no Porto. Eu sempre estive aqui no Porto e sempre me consideraram, através do trabalho que eu fiz, e que sempre me distinguiram. E então, para determinadas coisas, eu era o escolhido. Infelizmente, desta vez, na pergunta que me faz, o convite foi feito um bocadinho doloroso, porque realmente eu não concordava muito com aquilo que estava a acontecer, mas infelizmente isso estava a acontecer mesmo, não é? A minha primeira saída, saíram antes de mim vários colegas meus de Lisboa, Serras Fernandes, da Manuel Tudela, etc, etc. E uma das vezes eu fui convidado, não para Angola, mas sim para a Guiné. E então na Guiné, sim, aí é que passei alguns momentos maus e bons. Eu nunca fui tropa, fiquei dispensado da tropa. Mas foi lá parar na mesma, no meio da guerra, fui lá parar, não é? Fui, conforme nas fotografias, vê-se aí vagamente, tive que estar fardado com todas as condições que os próprios soldados e oficiais lá traziam. Obrigaram-me a fazer treinos com uma G3, porque nós saíamos com as campanhas, com os soldados, e deram-nos uma G3 para, no caso de haver qualquer ataque, sabermos realmente responder, não é? E defender-nos. Simplesmente acontece o seguinte, é que normalmente quando aconteciam umas coisas muito graves, eu era o primeiro a deixar ficar a G3 e pegar na objetiva, na câmara de filmar, e eles ficavam terrivelmente aborrecidos comigo, porque diziam, não, é o contrário, que se for uma coisa muito preocupante, tenho é que pegar na G3 e deixar a ficar a máquina e tal. Mas o Artur queria registar tudo. Ainda voltando ao convite, aceitou logo, quer dizer, o que é que lhe pareceu daquele convite de ir para a Guiné? É evidente que nunca é de ânimo leve que a gente aceita um convite desses, não é? Porque sabe para o que vai. E aquilo não era para doce, portanto não era muito simpático. Tinha medo? Se eu lhe disser que não tinha medo, eu estou a mentir. Porque nós vamos, é uma missão que temos que fazer e temos que cumprir. Como repórter, eu nunca me neguei a coisíssima nenhuma, mas nunca. Agora, eu sabia para o que ia. E sabia que ia numas condições em que podia não voltar. E, portanto, quer dizer, o medo refletia-se exatamente nesse ponto. Quanto a estar lá, nas alturas próprias, sinceramente eu resolvia as situações, e eu digo outra coisa ainda, é que eu na minha vida sempre tive sorte. Quer dizer, ou lá, ou nas outras reportagens, e era sempre distinguido por causa disso. Não sei se foi sempre a sorte que me acompanhou, realmente eu tinha medo, mas chegava às ocasiões e
parece que desaparecia tudo isso. Queria era pegar na câmara e dar o meu melhor, fazer o meu melhor, sempre isso consegui. Lembra-se do primeiro dia, quando lá chegou, com que cenário? Era o cenário que esperava, não era? Foi terrível. Várias vezes a gente se comovia porque, por exemplo, eu vou-lhe citar um exemplo. Uma vez em Nova Lamego, cheguei com os meus colegas e, curiosamente, deparámos com coisas terríveis. Soldados magoados, outros já desanimados e tal. E ainda por cima, soubemos que há um mês eles estavam a almoçar e a jantar massa com marmelada. Isto há um mês, quer dizer, não tinham, porque os helicópteros para chegar lá eram um bocadinho difícil, estavam sujeitos a serem abatidos. Iam lá de vez em quando deixar uma comidazita, só que deixavam era marmelada e massa. Pronto, e era o que eles estavam a comer, é uma coisa horrível. Outra vez chegámos a Cassino e estávamos a aterrar e os pilotos realmente eram extraordinários, eram fora de série. Nós levávamos sempre, íamos no helicóptero e levávamos sempre um outro helicóptero que era um helicanhão para nos proteger. Se houvesse alguma coisa, o outro helicóptero é que disparava mesmo e tal para nos proteger. 220114580 é o número para onde pode ligar se quiser falar connosco até ao meio-dia. Nesta segunda parte, como lhe disse, temos e continuamos a girar à volta do número 50. Vamos falar de 50 anos de carreira dentro do teatro. Estou a falar do ator e ensinador também, Júlio Cardoso, a quem aproveito para agradecer por estar aqui neste fórum, nesta segunda parte também, e por saudar. Foi um dos fundadores da companhia Seiva Trupe, prémios, troféus, homenagens não lhe faltam em 50 anos em cima do palco. Como era, e a minha primeira questão é mesmo esta, como é que era ser ator, como é que era pisar o palco há 50 anos atrás? Era sensivelmente a mesma coisa, só quer dizer que não havia tantas escolas de formação teatral como hoje há, e não havia, portanto, tantos jovens como hoje estão a aparecer todos os anos, dezenas de jovens com cursos superiores de teatro na profissão, mas de qualquer maneira havia talvez mais consideração do público pelos atores. Na altura os atores realmente tinham os seus nomes e tinham o seu público. E hoje esses atores que têm o seu público começam a rarear. E muitas vezes aparecem também atores que têm o seu público, mas são atores com uma certa fragilidade em cima do palco, na medida que esse público foi conseguido através dessa pequena caixinha que se chama televisão. Eram mais acarinhados, portanto, há 50 anos atrás? Eu não direi mais acarinhados, não é? O que tinham era tinham mais público, um público mais exigente, por consequência, porque tinham os seus atores que estavam nas provas reais em cima de um tabelado, que é, digamos assim, a prova suprema atoral, é o teatro. E a censura, Júlio, existia não, há 50 anos atrás? Agora vem-me logo estragar o dia logo de manhã. Existia, de que maneira? E de que maneira? E de que maneira? E de que maneira? E de que maneira? Isso era uma tragédia que os atores viviam. Eu estou convencido que para muitos senhores coronéis e muitos senhores licenciados da censura, das comissões de censura que iam ao teatro, deve ter sido um dos piores atores que lhes apareceu pela frente, porque realmente eu limitava-me a debitar o texto e a não encarnar nenhum subtexto possível. Eu debitava aquilo sempre, tudo a correr. Já sabe, temos encontro marcado já amanhã, por isso tenha um bom dia.